Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Química. Hoje nós veremos os hidrocarbonetos, começando pelos alcanos. Também vou falar um pouco sobre o petróleo e a gasolina. E no final da aula vamos resolver alguns exercícios de nomenclatura de alcanos, ok? Então vamos lá. Qual a importância dos hidrocarbonetos? É a função mais simples da química orgânica, tá? São moléculas que são formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Por isso veio o nome, hidrocarbonetos. As moléculas desses hidrocarbonetos, elas servem de esqueleto para as demais funções orgânicas. Nós entenderemos isso, tá? Aqui temos três exemplos de hidrocarbonetos: o metano, o butano e o octano. São cadeias carbônicas, veja, tá? E os hidrocarbonetos são os principais formadores do petróleo, do gás natural e dos destilados do xisto betuminoso e do carvão mineral também, tá? E esses compostos, eles servem de ponto de partida para a obtenção industrial de plásticos, corantes, explosivos, inseticidas e muitos outros produtos, tá? Aqui temos o exemplo do petróleo, aqui o xisto betuminoso, que é esta rocha aqui, e o carvão mineral, que é esta outra rocha. Qual a diferença entre uma rocha de xisto e uma rocha de carvão mineral? A rocha de xisto, ela tem muito mais óleo, tá? Do que a rocha do carvão mineral, ok? Então vamos para a definição dos hidrocarbonetos. Como eu disse antes para vocês, são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Tem essa fórmula aqui, tá? Mais uma vez aqueles exemplos nossos, o gás metano, o gás butano e o octano. Essa daqui é uma molécula de gasolina, tá? Predominantemente, a gasolina é formada por essa molécula aqui, ok? Então vamos para os primeiros hidrocarbonetos, que são os alcanos. Vamos estudar os alcanos agora. O que seriam os alcanos? São hidrocarbonetos acíclicos e saturados. O que isso quer dizer, pessoal? Acíclico é não cíclico. As cadeias não são fechadas, ok? São cadeias abertas. E o termo saturados ou insaturados quer dizer se tem dupla ligação, tripla ligação ou simples ligação. Os compostos saturados apresentam apenas ligações simples, tá? E os compostos insaturados apresentam dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono. No caso dos alcanos, somente iremos encontrar, mais uma vez, simples ligações, tá bom? Entre os átomos de carbono. Então, a fórmula estrutural condensada é essa daqui, de alguns exemplos dos alcanos, tá? Com um carbono só, a fórmula molecular é essa. Com dois carbonos, é esta fórmula molecular. Tem uma regrinha geral, pessoal. Qual que é a fórmula geral dos alcanos? É CnH2n mais 2. Se você aplicar essa formulinha aqui nos compostos, cada composto desse vai aumentando um átomo de carbono. E vejam que respeita essa formulinha aqui. Por exemplo, se tem somente um átomo de carbono, então os átomos de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio teremos na molécula? Aqui troca o N por 1 e soma mais 2. Então seria 2 vezes 1, que é 2, mais 2, 4. Então, um átomo que tem um carbono, uma molécula que tem um carbono é CH4. Bateu, né? Nesse exemplo de baixo, pessoal, se você trocar o N por 2, então vai ficar C2H. Quantos átomos de hidrogênio teremos na molécula? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, o próximo alcano é o C2H6. Bateu também, ó.
Vamos agora aqui para o terceiro. Tem que bater aqui C3H8, né? Então troca aqui, ó. O N por 3. C3H2 vezes 3 dá 6. Mais 2, 8. Então fica C3H8. Assim como também uma molécula com 4 átomos de carbono. 4, C4, aí H. 2 vezes 4 dá 8, mais 2, 10. Bateu, ó, C4H10. Então, utilizando essa formulinha geral aqui, você consegue descobrir quantos átomos de hidrogênio tem na molécula, tá bom? Algumas características dos alcanos, tá? São formadores do petróleo e do gás natural. São muito importantes como combustíveis, tá? Onde que nós vamos encontrar os alcanos? No gás de cozinha, na gasolina, no querosene, no óleo diesel, enfim. Essas duas moléculas aqui, pessoal, ó, esse aqui é o propano, tem 3 átomos de carbono. E esse aqui é o butano, tem 4 átomos de carbono. São os principais formadores do nosso gás de cozinha, tá? São essas moléculas aqui que tem no gás do botijão na nossa casa, tá bom? E eles representam também o ponto de partida da indústria petroquímica, que os utiliza para produzir milhares de derivados. Então, derivados dos alcanos, temos os plásticos, as tintas, as fibras têxteis, borrachas sintéticas e uma infinidade de outros compostos, tá? Agora, pessoal, vamos para a nomenclatura dos alcanos. Prestem bem atenção agora, não é difícil, mas temos que seguir algumas regrinhas, ok? Os 4 alcanos mais simples, até 4 átomos de carbono, têm nomes especiais que foram conservados por tradição. Então, nós utilizamos esse prefixo aqui, ó. Para um átomo de carbono, temos o prefixo met. 2 átomos de carbono, et. 3, prop. E 4, but. Ok? Então, esse daqui vai ser o metano, etano, propano e o butano, tá? Met, et, prop, but. Esses são os 4 primeiros, tá? Os seguintes são um pouco mais simples para dar nomes, tá? Os alcanos de 5 ou mais átomos de carbono já têm uma nomenclatura mais lógica. Seus nomes são formados por um prefixo de origem grega ou latina, que indica o número de átomos de carbono na molécula, seguido da terminação -ano, característica dos alcanos. Então, essa terminação é a terminação dos alcanos, tá? Então, aqui continuando na tabelinha, ó, qual o nome de um alcano que tem 5 carbonos? É o pentano. 6 carbonos, hexano. 7, heptano. 8, octano. 9, nonano. E 10, decano, ok? E quando temos moléculas ainda maiores, também temos os nomes específicos, tá? Com 11 carbonos, temos o undecano. 12 carbonos, dodecano. 13 carbonos, tridecano. 14 carbonos, tetradecano. 20 carbonos, eicosano. 30 carbonos, o triacontano. E com 40 carbonos, temos o tetracontano. Normalmente, em vestibulares, nós vamos até o dodecano, tá? Normalmente, até o dodecano somente, tá bom? Então, revisando, com 1 átomo de carbono é o metano, 2 átomos etano, 3 átomos de carbono propano, 4 átomos de carbono temos o butano. Aí depois segue os radicais, né? Que nós já conhecemos. 5, o pente, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non e 10 átomos de carbono, dec, tá? E daí tem a terminação -ano.
E, pessoal, também temos um probleminha, porque não são sempre moléculas lineares, tá? Os alcanos. Os alcanos também podem ser ramificados. E daí, dependendo da ramificação, nós temos a terminação. Então, o nome das ramificações vão derivar também na nomenclatura do alcano correspondente, trocando-se a terminação ano por il. Então, além de metano, vira metil. Etano vira etil. Propano, propil, butano, butil, tá? Aqui a tabelinha mostrando para vocês, ó. Então, se esse grupo aqui é uma ramificação, vai ter esse nome, metil. Com 2 carbonos, etil, 3 carbonos, propil e 4 carbonos, butil, tá? Temos alguns nomes especiais, pessoal. Quando a ramificação tem 3 átomos de carbono e a ligação está nesse átomo central, podemos chamar essa ramificação aqui de isopropil. O propil vem de 3 átomos de carbono, né? Se a ramificação for dessa forma, podemos chamar de isobutil. Por que butil? Porque temos 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Esse daqui pode ser chamado de sec-butil ou S-butil. Veremos que temos que dar um número para cada carbono da cadeia. Este daqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4. E a ramificação está no carbono secundário, por isso este prefixo aqui, sec, tá? E butil por quê? Mais uma vez, 4 átomos de carbono. E essa outra ramificação aqui pode ser o terciobutil ou terquebutil. Por quê? A ramificação está aqui nesse carbono terciário, tá? Ligado a 3 outros átomos de carbono, ok? Então, pessoal, agora vamos dar os nomes às moléculas. Essa molécula aqui, ó, tem um átomo de carbono, 2, 3. E esse daqui é uma ramificação, porque está vindo deste carbono aqui. Então, essa daqui é a cadeia essa daqui é a cadeia principal e essa daqui é uma ramificação, tá? Qual que é o nome dessa ramificação? Não é um átomo de carbono só? Então, a ramificação chama-se metil. E a cadeia principal? Tem 3 átomos de carbono, não é? Então, a cadeia principal é o propano. Então, para dar o nome, primeiro nós damos o nome da ramificação, depois o nome do composto. Então, esse daqui é o metilpropano, ok? Metilpropano. Pessoal, e quando a cadeia carbônica é maior que 3 átomos de carbono e tem a ramificação, nós temos que numerar os átomos de carbono de acordo com a extremidade da cadeia carbônica que tem mais próximo à ramificação. Nesse caso aqui, ó, qual que é o certo para numerar essa cadeia carbônica? É da esquerda para a direita, tá? Por quê? Porque esse carbono aqui está mais próximo do carbono onde tem a ramificação, ok? Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Agora, vamos dar o nome. Quantos átomos de carbono temos no total da cadeia principal? 7. Então, esse daqui é o heptano. E temos uma ramificação, que é o metil. Então, qual o nome desse composto? É o 2-metilheptano. Por que 2? O número 2 indica a posição do grupo metil na cadeia. Se essa ramificação estivesse aqui, seria 3-metilheptano. Se estivesse aqui, seria 4-metilheptano. Entendem? Temos que colocar esse número para indicar aonde que está a ramificação, tá bom? E como eu disse para vocês, ó, tem uma ordem certa, tá? Para numerar a cadeia carbônica. Por que que essa forma aqui de baixo, esses números aqui estão errados? Porque, olha, essa ramificação está nesse carbono aqui, que é o carbono 3, tá? Devemos começar a numerar a cadeia na extremidade mais próxima à ramificação. Então, o correto é carbono 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, numerar assim, do jeito que a gente lê, sem prestar atenção onde está a ramificação, nós vamos cometer um erro, tá bom? E agora, pessoal, mais um caso especial. Ó, havendo duas ou mais ramificações iguais, usamos os prefixos di, tri, tetra para indicar a quantidade dessas ramificações. Por exemplo, ó, nessa cadeia carbônica aqui, que tem 7 carbonos, é o nosso heptano, né? Temos um metil no carbono 3 e outro metil no carbono 4. Então, podemos escrever assim, ó, 3,4 dimetil, por que di? Ó, di, 2, vem de 2. Então, tem 2 metil, né? Dimetil heptano. Antigamente, poderia escrever dessa forma, mas não podemos mais, tá? De acordo com a IUPAC, que é a organização que regula o nome dos compostos orgânicos, o correto é escrever dessa forma. Então, ó, primeira coisa, numeramos os átomos de carbono da cadeia principal, vemos quantos átomos de carbono tem, depois vemos as ramificações, né? Na verdade, tem que ver a ramificação primeiro para dar número aos átomos de carbono. Então, aqui, ó, temos dois ramificações metil. Então, vai ficar 3,4 dimetil heptano. Aqui uma observação, pessoal. Note que os números sempre indicam a posição de cada ramificação na cadeia principal, enquanto os prefixos di, tri e tetra indicam a quantidade de ramificações iguais, tá? Note também que os números são separados entre si por vírgulas, ó, tá separado por vírgula, enquanto os nomes são separados por hífens. Separamos os nomes por traços, tá bom? Então, continuando, pessoal, tem mais um caso quando temos mais de um tipo de ramificação. Nesse caso aqui, ó, temos uma ramificação. Essa daqui é a metil, né? E essa outra ramificação, qual que é o nome mesmo? Etil, né? Então, daí, nessa forma, havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Por exemplo, qual que é o nome desse composto aqui? Tem 7 carbonos, então é o heptano. Como que eu começo escrevendo o nome? Etil vem antes de metil, né? Na ordem alfabética. Então, indicamos aonde que está essa ramificação, 4, etil. Agora vamos indicar aonde está a outra ramificação, 3, metil. E agora o nome da cadeia carbônica, heptano, tá? Uma vez que a letra E de etil precede a letra M de metil, tá bom? Então, se vocês escrevessem 3-metil, 4-etil, estaria errado, porque não está obedecendo a ordem alfabética, ok? E, pessoal, aqui mais uma coisa, nós temos que sempre mesmo considerar a cadeia carbônica mais longa, tá? Temos que sempre prestar muita atenção nisso. Às vezes os vestibulares colocam isso como pegadinha para gente. Nessa cadeia aqui, por exemplo, ó, se nós considerarmos como cadeia mais longa essa cadeia aqui, tá errado. Por quê? Porque se você pegar e considerar esse carbono aqui como carbono 1, a cadeia vai ficar mais longa. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E vai ter somente uma ramificação metil aqui. Então, se você numerar a cadeia carbônica dessa forma aqui, linear, tá errado. Porque a cadeia só vai ter 6 carbonos. É possível construir um composto aqui com 7 carbonos, tá? Essa daqui é a forma correta, ó. Então, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para dar o nome neste composto aqui, por que eu comecei a numerar este carbono aqui? Porque ele está mais próximo da ramificação, ó, metil. Esse é o carbono 3, então 3 metil
7 carbonos, heptano, ok? Tem outra questão, pessoal. Por exemplo, se a cadeia principal, se for possível montar uma cadeia principal com o mesmo tanto de átomos de carbono, devemos considerar a cadeia mais ramificada, tá? As ramificações são mais importantes. Por exemplo, por que que aqui está errado? Começar a numerar a cadeia deste átomo de carbono aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se você começar a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa cadeia vai ter mais ramificações. Vai ter esta ramificação e esta outra ramificação, tá? Então, numerar dessa forma, ó, tá errado, pois há apenas uma ramificação. Seria esta ramificação aqui. Se você numerar ela daqui de baixo, ó, para cá, é a forma correta. Por quê? Apesar de a cadeia principal agora escolhida ter o mesmo número de átomos de carbono, que são 6, né? Ela é mais ramificada. Ó, temos essa ramificação e esta outra ramificação aqui. E qual que é o nome desse composto? Então, ó, no carbono 2 tem o metil e no carbono 3 tem o etil. Então, começamos descrevendo o etil pela ordem alfabética. Então, 3-etil, 2-metil, 6 carbonos, hex. Então, 3-etil, 2-metil, hexano, tá? Mas um fato para tranquilizar vocês é que não é comum escrever a cadeia carbônica em L, tá? Normalmente você pega e escreve ela de forma linear, tá? Em exercícios, infelizmente, são colocadas algumas cadeias em L, para nos confundir mesmo, tá bom? Então devemos prestar bastante atenção nisso. Então aquele composto lá que nós acabamos de ver, se você escrever ele linear, vai ser esse daqui, ó, muito mais fácil de dar o nome, né? Além de escrever dessa forma, escrevemos dessa forma. Este composto e esses são os mesmos, ó. Se você pegar e alongar essa cadeia aqui, no carbono 2 vai ter o metil, ó, no carbono 2, e no carbono 3 vai ter o etil. Olha aqui para onde ele veio, carbono 3, ok? Então, este composto e esse é o mesmo, tá bom? Agora, pessoal, temos uma nomenclatura que ainda é utilizada, tá? Por exemplo, este composto aqui, ó, que seria o metilpropano, também podemos chamar ele de isobutano. Este grupo aqui que está em rosa identifica o prefixo iso e depois quantos carbonos que tem na molécula. Aqui não temos 4 átomos de carbono, por isso que é butano, isobutano. Aqui temos 5 átomos de carbono, então fica isopentano. E aqui temos 6 átomos de carbono, então é o isohexano, tá? Temos ainda, ó, quando o grupo tem 4 átomos de carbono. É o mesmo grupo aqui e aqui. Então esse daqui vai ser o neopentano. Por que pentano? Porque tem 5 átomos de carbono na molécula toda. Sendo que o prefixo neo indica essa parte aqui da molécula, tá? Com 4 átomos de carbono. Se você aumenta um átomo de carbono, de pentano vai para hexano, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar um pouco da combustão dos alcanos. Os alcanos são compostos que queimam com muita facilidade, tá? Qualquer hidrocarboneto, uma molécula que é somente formada por átomos de carbono e hidrogênio, a combustão completa vai gerar CO2, água e a energia da queima, tá? Então, quando acendemos um isqueiro comum, a faísca provoca a reação do butano com o oxigênio do ar, resultando a chama característica. Então, aqui, pessoal, uma reação química da combustão do butano, por exemplo. Então, o butano vai reagir com o oxigênio do ar e vai produzir gás carbônico, que é o CO2, a água e o calor, tá? Também podemos ter combustões parciais ou incompletas, tá? Quando se tem a falta de oxigênio.
Quando falta oxigênio, pessoal, nós vamos produzir ou o monóxido de carbono ou somente o carbono, tá? Veja aqui essas equações, ó. Essa daqui é a equação completa, de queima completa, né? Que é a mesma equação aqui de cima. Mas se faltar oxigênio, podemos ter essa segunda equação aqui, ó, que vai produzir monóxido de carbono. E se tivermos menos oxigênio ainda, poderá produzir somente átomos de carbono, tá? Esse composto aqui, na verdade, seria o carvão, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar um pouco do petróleo, tá? Qual que é a origem do petróleo? Petróleo vem de pequenos seres vegetais e animais da orla marítima, tá? Que foram soterrados há milhões de anos. Então, a ação dos micro-organismos, da pressão, do calor e do tempo transforma a matéria orgânica desses seres vivos, pequenos vegetais e animais, no óleo, que é o petróleo, tá? O petróleo, como nós sabemos, é um recurso não renovável. Como assim? A natureza contou com condições especiais e levou milênios para produzi-lo. E a humanidade não tem meios de produzir novas reservas de petróleo. Então, é um recurso não renovável. Nós não podemos gerar petróleo, tá? Somente podemos extraí-lo da natureza. E de onde vem essa palavra? Petróleo significa óleo de pedra, tá? Vem do latim, de petrae e oleum, de óleo. Petrae de pedra e oleum de óleo, tá? E o petróleo é um líquido escuro, oleoso, formado por milhões de... E o petróleo é um líquido escuro, oleoso, formado por milhares de compostos orgânicos, com grande predominância de hidrocarbonetos. Então, a maior parte do constituinte do petróleo são os hidrocarbonetos, tá? Aqui um esqueminha, pessoal, da extração, ocorrência e extração do petróleo. Então, o petróleo se encontra nas profundezas, né, da nossa crosta terrestre. Ele é encontrado em bolsões profundos, às vezes em terra firme e outras vezes no fundo do mar. Nesse esquema aqui, ó, temos a camada do solo, uma camada de arenito e aqui a rocha. Perfurando essa rocha, nós poderemos encontrar o petróleo. Então, qual que é a organização aqui? O que você vai achar? Essa camada de cima aqui vai ter um gás, tá? Aqui o próprio petróleo. E embaixo do petróleo, normalmente encontramos água salgada, ok? Agora vamos falar do refino do petróleo. Depois que o petróleo é extraído da natureza, ele é transportado por navios e oleodutos, né? E daí esse petróleo vai para a refinaria, onde sofre a separação e purificação de seus componentes. É o processo denominado de refino ou refinação, tá? Então aqui, pessoal, é um esquema de uma destilação fracionada do petróleo, tá? Então aqui nas partes mais altas, ó, nós vamos ter alguns gases, tá? Gás liquefeito de petróleo. Nessa parte intermediária teremos a gasolina, que tem as moléculas de gasolina tem entre 6 carbonos e 10 carbonos. Um pouco mais abaixo teremos o querosene, que é um combustível de aviação. Mais para baixo teremos o óleo diesel e alguns óleos leves, que são usados na indústria e também para mover veículos. E nessa parte mais abaixo aqui temos os óleos combustíveis, que são usados por navios, por exemplo. Tá? Isso aqui é um óleo bem pesado, tem entre 18 e 25 átomos de carbono. E também poderemos obter do petróleo óleos lubrificantes e resíduos, como o asfalto. O asfalto é um resíduo do petróleo, tá? E do petróleo cru, qual a porcentagem de produtos que nós iremos ter? Ó, do petróleo, 8,75% vai gerar o gás liquefeito de petróleo. Entre 21% e 31% vamos obter as gasolinas. Naftas e solventes, 8,96%.
querosene 4%, óleo diesel 34%, óleos combustíveis 16% e ainda temos os outros resíduos, né? Que se aproximam de 5%. Agora, vamos ver o que é craqueamento. Craqueamento, pessoal, é a quebra de moléculas mais pesadas do petróleo para formar moléculas menores, tá? E de que forma que fazemos isso? Podemos fazer por aquecimento e também por aquecimento em conjunto com catalisadores, tá? Então, desse craqueamento, vamos obter alcanos, alcenos e, inclusive, também carbono e hidrogênio separados, tá? Trata-se de um processo importantíssimo, pois permite aumentar a quantidade e melhorar a qualidade da gasolina produzida. Então, se temos uma alta demanda por gasolina, podemos quebrar as moléculas maiores, oriundas do petróleo, e formar moléculas menores. Moléculas entre 7 e 8 átomos de carbono, que são as moléculas de gasolina, tá? E este processo de craqueamento também origina inúmeros produtos que servem como matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o eteno. Eteno é uma molécula que tem 2 átomos de carbono e tem uma dupla ligação entre eles, tá? Essa molécula, o polímero dessa molécula forma o polietileno, que é o plástico mais importante usado na indústria, tá? É o plástico mais importante usado no mundo. Também temos outro processo industrial que utilizamos petróleo, que é a reforma catalítica. O que seria isso? Por meio do aquecimento e catalisadores apropriados, a reforma catalítica permite transformar hidrocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos ramificados, cíclicos e aromáticos, contendo em geral o mesmo número de átomos de carbono. Neste exemplo aqui, pessoal, essa molécula aqui, ó, tem quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por meio desse processo de reforma catalítica, vai formar essa ramificação aqui, né? Podemos também transformar essa molécula em uma molécula cíclica, daí vai originar essa molécula e gás hidrogênio, e também podemos formar uma molécula aromática, tá? Daí são expulsas mais moléculas de gás hidrogênio. Para que serve isso, pessoal? É um processo muito importante para melhorar a qualidade da gasolina, pois hidrocarbonetos ramificados, cíclicos e aromáticos melhoram o desempenho da gasolina nos motores dos automóveis. Ok? Agora iremos falar um pouco da gasolina, tá? A gasolina é o mais importante produto que vem do petróleo, tá? A gasolina ela é composta principalmente de moléculas que variam de 6 átomos de carbono até 10 átomos de carbono, tá? Só que a predominância é 7 e 8, tá? Destes últimos, o que dá melhor desempenho no motor é o 2,2,4 trimetilpentano, que é o isooctano, que é essa molécula aqui, ó, tá? Olha o nome, ó, 2,2,4 trimetil, então tem 3 ramificações metil, e a molécula principal, a cadeia principal é o pentano, ó, 1, 2, 3, 4, 5, pentano, 1 metil, 2 metil, 3 metil, trimetil. Se eu numerei daqui para cá, que é o certo, né? Por quê? Porque aqui tem mais ramificações, essa extremidade da molécula tem mais ramificações, então, ó, 2, está no carbono 2, 2,2, 4, porque também tem um metil no carbono 4, aí coloca o nome trimetil, depois o nome da cadeia principal, pentano, tá? Isso, e aqui, pessoal, uma curiosidade sobre a octanagem da gasolina. A gasolina que vai ter a maior octanagem é a que vai ter mais moléculas deste composto aqui, tá? Do isooctano. Então, aqui abaixo, pessoal, uma informação sobre a octanagem da gasolina. A molécula de maior interesse para nós,
para o melhor desempenho do motor do carro é a molécula que tem 8 átomos de carbono. Mas também, misturado na gasolina, temos muitas moléculas que têm somente 7 átomos de carbono, ok? Agora vamos a alguns exercícios. No primeiro exercício aqui, ó, eu peço para vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver. Daqui a pouco eu volto com a resposta. Vamos lá. Então, voltando, vamos ler o exercício e identificar a alternativa correta. Relativamente ao composto de fórmula estrutural, este composto aqui, considere as afirmações. Vamos lá. É um alcano? É um alcano, né? Por quê? Só tem carbono e hidrogênio e não tem dupla ligação, nem tripla. Só tem ligação simples, né? Então tá, é um alcano. Afirmativa 2. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. É falsa essa afirmativa, né, pessoal? Por quê? Porque temos carbono secundário aqui. Este carbono é secundário e este carbono é secundário. Por quê? Porque eles estão fazendo ligação com outros 2 átomos de carbono. Ó. Este carbono aqui faz ligação com este e com esse aqui, ok? Afirmativa 3. Apresenta uma cadeia carbônica normal. Essa classificação, pessoal, é se ela é normal ou ramificada. E essa cadeia aqui é normal, né? Ela é linear, ela não tem ramificação. Então, a afirmativa é verdadeira. Afirmativa 4. Tem fórmula molecular C4H10. É só contar aqui o número de átomos de carbono e hidrogênio para ver se bate, né? Vamos pelo carbono. 1, 2, 3, 4. Ok, C4. E tem que ter 10 hidrogênios aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então bateu. Tem fórmula molecular de C4H10. Então, quais afirmativas são corretas? A1, A3 e A4, né? Alternativa D. Muito bem. Vamos para o próximo exercício. Aqui é para dar nome aos compostos, tá? Pessoal, muita atenção para considerar a cadeia principal, para considerar as ramificações. Quando tem ramificação, usar a regra da ordem alfabética, ok? Então, peço para vocês pausarem o vídeo, tentarem resolver o exercício. Já eu volto com a resposta. Vamos lá. Então, voltando, pessoal. Qual o nome deste primeiro composto aqui? Seria o 1, 2, 3, 1-metilbutano? Não, né, pessoal? Porque isso aqui não é uma ramificação. A molécula só foi escrita em L. Então, esse daqui é uma molécula de pentano, ok? Este composto aqui, ó. Qual que é a cadeia principal dele? A cadeia principal, pessoal, vai ser essa daqui, ó. Ok? Então, temos que começar a numeração daqui, ó. Porque é mais próximo da primeira ramificação. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, é um pentano. Vamos ver as ramificações. No carbono 2 tem um metil e no carbono 3 tem outro metil. Então, é o 2,3 dimetilpentano. Vamos confirmar. O 1, aliás, é o pentano. E esse daqui, ó, é o 2,3 dimetilpentano, tá? Já esse daqui, ó. Qual que é a cadeia principal aqui? A cadeia principal, pessoal, é essa daqui, ó. Começa daqui de baixo ou daqui, tanto faz. E vai para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um hexano. Agora, vamos dar nome. Essa é uma ramificação, essa é outra e essa é outra. Então, ó, tem 3 ramificações metil, né? Então, é o trimetil. O primeiro metil está no carbono 2. O segundo e o terceiro metil está no carbono 3.
Então, ó, 2,3,3 trimetil, porque tem 3-metil, hexano, porque é uma molécula que tem a cadeia principal com 6 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa voltinha aqui, pessoal, ó, não precisa escrever dessa forma. O exercício escreveu somente para tentar nos confundir, tá bom? Poderia escrever ela para cá, ok? Já essa daqui, ó, qual que é a cadeia principal aqui? É essa daqui de cima? Não, né? É possível construir uma cadeia principal maior. Aqui, ó. Fazendo este U aqui invertido. E tanto faz eu começar a nomear. E tanto faz eu começar a nomear daqui ou daqui. Porque aqui tem uma ramificação igual a essa daqui, né? Então, ó, a cadeia principal vai ter quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Daí no carbono 3 e no carbono 4 tem uma ramificação metil. Então é 3,4 dimetil, porque são 2 metil, hexano, tá? 3,4 dimetil hexano, ok? Vamos para o próximo exercício. Esse daqui é o contrário. O que vocês vão fazer? A partir do nome, escrever a cadeia carbônica, tá? Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver. Já eu volto. Vamos lá. Então, voltando, pessoal, como que fica esse daqui? 2-metilheptano. Vamos analisar aqui, ó. Heptano. Então, a cadeia principal tem 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2-metil. Esse 2 indica que este metil está no carbono 2, ó. Tá? E metil é a própria ramificação. Então, este aqui é o composto 2-metilheptano. Este daqui, ó, 2,4 dimetilpentano. Então, a cadeia principal tem que ter 5 átomos de carbono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E tem que ter 2 radicais metil, 2 ramificações metil, aliás. Tá? Então, no carbono 2 e no carbono 4. Numerando daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz, né? Vai ser o mesmo composto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 2,4, 2-metil dimetil, 5 carbonos na cadeia principal, pentano, ok? Agora, esse daqui que é um pouco mais difícil. Como que ficou a cadeia dele? Ficou assim, ó. Octano. Então, monta lá uma cadeia com 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos ver a ramificação. No carbono 3, temos uma ramificação etil. Etil tem 2 átomos de carbono. Olha essa ramificação aqui, ó. E está no terceiro carbono, ó. Primeiro, segundo, terceiro. E no carbono 2 tem 2 metil, né? 2,2, ó, um aqui e um aqui. Então fica 3 etil, 2,2 dimetil, di porque está indicando que tem duas ramificações metil. E o final, octano, tá? Sempre separando os números por vírgula e colocando esses hífens aqui para formar o nome do composto, ok? E o último aqui, ó, metil, etil, propil, butil, metano. Metano é um átomo de carbono só. Então, desse átomo de carbono vai sair uma ramificação butil, que é 4 átomos de carbono, uma ramificação propil, que é 3 átomos de carbono, uma ramificação etil, que é 2 átomos de carbono, e uma ramificação etil, que é somente um átomo de carbono, tá? Então aqui, ó, temos o carbono central. Desse daqui, ó, vai sair o butil, o propil, o etil e o metil, ok? Então vamos para o próximo exercício.
Peço para vocês lerem o exercício, tá? Prestarem bem atenção na molécula e tentarem encontrar aqui qual que é a resposta correta. Vamos lá. Então, voltando, pessoal, a nomenclatura para a estrutura seguinte, de acordo com o sistema da IUPAC, é... Então, qual que é o nome dessa molécula aqui? Primeira coisa, temos que isolar, né, a maior cadeia carbônica possível. Seria essa daqui, ó, linear? Não, né? Por quê? Porque se você vier aqui, para cá e para cá, vai dar mais carbonos, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é um decano. Se você somente tomasse essa cadeia aqui principal, ó, teria um átomo de carbono a menos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Por isso que tomando essa cadeia principal aqui está errado. Tem que tomar por aqui. Ó. Tá, agora vamos às ramificações. Tem um grupo etil e dois grupos metil. Ó. Então, tomando pela cadeia principal, que é essa daqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono, né? Temos um radical etil e temos dois radicais metil. Então, é um dimetil. Como o di vem antes do etil, na ordem alfabética, temos que escrever primeiro o dimetil. Então, ó, 1, 2, 3 está no carbono 4 e no carbono 5, né? Então, 4,5 dimetil, 4 etil, decano. É a alternativa B, ok? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Na próxima aula, vou falar sobre os alcenos e os alcinos, ok? Que são outros tipos de hidrocarbonetos, que têm dupla e tripla ligação. Agradeço por vocês terem assistido essa aula e até mais.